Deus era um analfabeto e eu vou te provar isso na própria Bíblia. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés ele ouve esse Deus entregando as leis, os mandamentos e tudo mais, ele escreve um livro do concerto e vai apresentar para o povo. Então veja bem, em Êxodo, no capítulo 24, no versículo 7, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então já tinha um livro do concerto com todas as coisas escritas. Beleza? Nessa mitologia. Isso aqui não aconteceu de verdade, tá? Mas vamos lá. Suponhamos que tenha acontecido. Êxodo 24, no versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tem escrito para os ensinares. Ué! Se tinha o livro do concerto, por que Moisés tinha que subir lá no monte? Bom, aí beleza, que ele tem que marcar em pedra, né, Tocha? Beleza, vamos lá. Versículo 18 do capítulo 24, aí você dá uma lida em todo o texto, até para os desavisados não falarem que eu estou usando o texto sem contexto. Quem faz isso é crente, não ateu. Versículo 18, olha só o que diz. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Toshi, o que isso tem a ver com Deus ser analfabeto? Caramba, velho, era só para escrever os 10 mandamentos, né? Demorou 40 dias e 40 noites. Um Deus onisciente, que pelo dedo dele escreveria em tábuas de pedra. Isso seria simples para um Deus, não é verdade? Não, é que, imagina ele, não sabia escrever. Aí ficava lá, né? Caceta, como é que lê? Como é que escreve essa porra? Eu sei, caramba, errei. Sei lá quantas tábuas ele teve que corrigir ali, não é verdade? No capítulo 32 de Êxodo, você vai ver aqui que, de acordo com um conto, foi Deus mesmo que escreveu essas duas primeiras tábuas, tá? Olha só. Versículo 15, Êxodo 32. E voltou Moisés, e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E aí você vai ver que no versículo 19, quando Moisés vê que o povo está adorando o bezerro de ouro, diz assim: e aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. 40 dias e 40 noites de trabalho, Deus sofrendo para conseguir escrever em duas tábuas. E Moisés chega e quebra tudo, cara. Nossa! Não sei como Deus não matou Moisés. Mas na verdade estava escrito, não é, que não deveria matar. Engraçado, entre aspas, é que aqui mesmo Moisés acaba matando 3.000 pessoas só porque adoraram um novilho, ao invés de ele provar que o Deus dele era o real. Mas pensa aqui comigo. Se Deus não fosse analfabeto, ele não escreveria mais rápido? Se Deus realmente fosse todo poderoso aí e conhecesse as coisas, você acha que ele precisaria ficar 40 dias e 40 noites fazendo essa porcaria? Talvez você diga: Toshio, aqui não tem Deus, né? Óbvio, realmente. Então Moisés, que também não existiu, mas digamos que ele tivesse existido, ele tinha que enganar o povo. Então até ele conseguir pegar as tábuas, ficar ali martelando, quebrando essa bagaça, até escrever o que tinha que escrever, aí ia demorar mesmo, né? É uma teoria interessante, não é uma teoria, é uma hipótese interessante, pode ser, pode ser. Mas pelo conto bíblico você já vê que não faz o menor sentido, não é? Ok, depois que Moisés vai lá e mata a galera que estava adorando o bezerro e tudo mais, ele vai ter que pegar e voltar para o monte para que as tábuas sejam escritas novamente. Aí vem a pergunta: Deus não poderia simplesmente refazer as tábuas que haviam sido quebradas? Juntar os pedaços e fazer um milagre e retorná-las como estavam antes? Cara, se esse Deus não consegue nem restaurar tábuas de pedra, porque aqui fala tábua, né? Eu sei que tábua de pedra é meio estranho, mas é o que está escrito, né? Mas pensa, se ele não consegue restaurar as pedras que estavam quebradas, como é que você acha que ele poderia ressuscitar você na ressurreição dos mortos, do julgamento final? Hã? Não consegue, entendeu? Não consegue fazer isso nem com pedrinha. Você acha que ele vai fazer com os átomos? Não! Jamais! Não vai ter isso. Até porque ele não existe. Mas se existisse, e isso aqui fosse uma verdade, ele já seria, obviamente, totalmente limitado. Vamos prosseguir.
Em Êxodo capítulo 34, versículo 1 diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. O cume é meu. E aí Moisés vai lá, prepara tudo belezinha, vai subir para o monte e vai ficar ouvindo Deus falando um monte de coisa de novo, né? Chega no versículo 27, presta atenção nesse versículo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. Escreve essas palavras, mas não era Deus que disse que eu escreverei as mesmas palavras agora há pouco? Não, ele falou para Moisés escrever. Mudou de ideia lá na hora. Por quê? Porque é analfabeto, não sabe escrever. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. De novo, cara, não comeu pão nem bebeu água. Ô coitado. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Aqui, em Êxodo 34, está dizendo que foi Moisés que escreveu as tábuas dos 10 mandamentos. Tá bom. Aí em Deuteronômio, no capítulo 10, ele vai contar de novo essa história. Olha a contradição! Versículo 1 de Deuteronômio 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra. Pega a tábua de pedra e fica se alisando ela, como as primeiras, e sobe a mim a este monte e faz uma arca de madeira. A arca de madeira já não está lá no capítulo 34. Apareceu aqui, já está acrescentando, né? E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste e as porás na arca. Tá vendo que já está tendo coisa a mais, né? Assim, fiz uma arca de madeira de cetim, alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas na minha mão. Então, escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação no monte do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Ele disse que foi o Senhor que escreveu nas tábuas. Mas eu acabei de ler para você em Êxodo que foi Moisés que escreveu. E aí? Mais uma contradição. Por quê? Porque, obviamente, primeiro que não foi Moisés que escreveu a Torá. Moisés nem existiu. Agora, a questão em si é: ainda que ele tivesse existido, teria ele escrito sobre a própria morte? Porque tem isso aqui também nos livros. E aí, como é que fica a coisa, hein? Pois é, mais contradições bíblicas aqui para você analisar. Porque a Bíblia não é a palavra de Deus, não tem inspiração divina alguma. Isso aqui é somente obra do ser humano, totalmente limitado e cheio de moralidades, coisas totalmente incorretas, uma visão de mundo antiquada e que é abominável e que nós não devemos de maneira alguma seguir. Não só no Antigo Testamento, no Novo também. Inclusive com os ensinamentos do Jesus malucão. Curtiu o vídeo? Deixa seu comentário, compartilha, marca a galera, compartilha mesmo, entendeu? O pessoal precisa saber a realidade de que essa obra maluca aqui não tem nada de Deus. Não só porque Deus não existe, mas se existisse, você acha mesmo que ele ia escrever uma porcaria dessa? Hã? Fala sério. Você, eu, nós somos melhores do que esse Deus aqui. Como é que pode a criatura ser melhor que o Criador? Ser mais moral do que o Criador? Ser mais inteligente, capacitada do que o Criador? Ah! Não faz sentido. Exerça seu raciocínio crítico. Use a lógica. Pesquise mais. Não aceite tudo que a galera fala. Beleza? E vamos sair da caverna. Fui.